determinado contexto. Então, a escola convive com esses 3 níveis de avaliação. O nível das aprendizagens é o nível mais discutido. Nós sempre falamos muito da avaliação das aprendizagens, que mostra o autoritarismo da avaliação, porque com a avaliação das aprendizagens, somente o aluno é avaliado e somente pelo professor. Assim que a avaliação tem sido conduzida até hoje, tradicionalmente é assim. Então, só se fala em avaliação das aprendizagens porque, geralmente, ela dá muito poder ao professor. Mas a escola convive também com a avaliação institucional. Às vezes, a escola não percebe que ela desenvolve a avaliação institucional, mas desenvolve. Por exemplo, o exemplo dessa escola pode ser aí um caso de avaliação institucional, em que toda a equipe se reúne e avalia o trabalho desenvolvido pela escola. É uma avaliação da escola, uma avaliação interna da escola, é uma autoavaliação da escola, que é necessário que se faça mesmo. E é interessante porque quando a escola faz isso de uma forma sistemática, consciente do que vem fazendo, isso influencia a avaliação da sala de aula, porque a avaliação na sala de aula passa a ter também uma face mais democrática, porque um dos problemas da avaliação das aprendizagens é esse autoritarismo, em que só o professor avalia, o aluno não é envolvido no processo avaliativo. Ele não se autoavalia, ele não avalia a atuação do professor, ele não avalia o trabalho da escola. E em acréscimo a isso, os pais também não são envolvidos no processo avaliativo. Então, com tudo isso, se constrói e se desenvolve uma avaliação muito autoritária. Isso não chega à autonomia, como uma outra professora ressaltou agora há pouco, né? Não, embora no discurso as escolas proclamem essa necessidade, o discurso costuma ser progressista, mas a prática ainda é classificatória, ainda é muito autoritária. Então, isso que o professor coloca, de todos os atores da escola se reunindo para discutir o trabalho da escola, isso é muito promissor, é muito positivo. E inspira os professores a fazerem o mesmo em sala de aula. Quem sabe até trabalhar com os alunos para que eles se autoavaliem. É uma forma de a gente se desprender um pouco da prova, não usar somente a prova. Olha, o processo de autoavaliação é um processo riquíssimo a ser desenvolvido em sala de aula. Vamos falar dele no próximo bloco. Eu acho importantíssimo, porque a gente também mostrou no programa de segunda-feira uma escola que desenvolve esse processo de autoavaliação. Eu acho importante a gente retomar. Bom, o segundo bloco fica por aqui, mas o programa não acabou não. Depois do intervalo tem mais debate sobre avaliação no ciclo de alfabetização e também o resultado da enquete. Salto para o futuro, volta já. O Salto para o Futuro está de volta. A gente lembra que o tema de hoje é sobre as concepções e práticas de avaliação no ciclo de alfabetização. Quero aproveitar e voltar para o fórum, porque tem uma pergunta da Miriam Silva, de Natal, professora Benigna, e ela diz assim: sou professora alfabetizadora e quero saber como devo proceder a uma avaliação com o uso do portfólio. Sei que a senhora é uma especialista em portfólio. Na semana passada nós mostramos um programa e esse programa falava da importância do portfólio com crianças com dificuldade de aprendizagem, mas não é só para crianças com dificuldade de aprendizagem, sabe que o portfólio pode ser usado para todo mundo, né? Como é esse processo avaliativo com o uso do portfólio? Então, o portfólio é um procedimento avaliativo interessante porque ele é construído pelo aluno, diferentemente da prova, que é organizada, preparada pelo professor, o portfólio é construído pelo aluno, logicamente com a orientação, com a parceria do professor. O aluno não trabalha, não constrói seu portfólio sozinho. Mas é um procedimento interessante porque o aluno tem a possibilidade de escolher as produções mais significativas para comporem o portfólio. Podem ser todas as produções, ou o professor pode decidir que sejam as produções mais significativas, caso ele não queira ter um portfólio volumoso, né? Então, o portfólio contém as amostras ou as produções dos alunos, por eles selecionadas. Enquanto o aluno faz isso, ele desenvolve um processo de reflexão
sobre o seu trabalho, ele faz uma autoavaliação, ele desenvolve a criatividade, porque ele que decide sobre a organização do portfólio, que formato ele vai dar ao portfólio. Como ele vai incluir as suas produções no portfólio. Ele pode incluir fotos, outras produções com outras linguagens, poesias, depoimentos de pessoas, depoimentos de seus pais. Ele pode fazer análises sobre o processo de aprendizagem que ele vem vivenciando. Ele pode inserir no portfólio provas. Caso sejam aplicadas provas podem ser inseridas no portfólio. Ele pode incluir depoimentos da professora ou do professor com quem ele trabalha no portfólio. É um procedimento muito interessante porque dá muita flexibilidade ao aluno. Ele escolhe, ele toma decisões. Outros procedimentos geralmente são definidos pelo professor. O aluno tem pouca margem de participação. Já no portfólio, ele fica muito livre, quase completamente livre para organizar o portfólio. Outra vantagem do portfólio é o acompanhamento pelos pais, né? Porque o que acontece com as produções dos alunos? Os alunos produzem muito, produzem textos, eles fazem provas, várias atividades avaliativas. Isso costuma sumir, isso vai para pastas, gavetas, o aluno rasga aquilo em que ele, entre aspas, não tirou uma nota boa. Ele não guarda aquilo, ele não se orgulha daquilo, ele descarta. Com o portfólio, não. Ele organiza o seu material de aprendizagem. Isso dá muito orgulho a ele. Ele acompanha o seu percurso de aprendizagem e os seus pais também acompanham. Outra possibilidade imensa que eu vejo no portfólio, nos momentos de reunião com os pais. Quantos pais não gostam de ir a reuniões porque elas costumam ser meio chatas, meio maçantes, meio desagradáveis, né? A professora relata casos e fala sobre um, sobre outro. De um modo geral, para dizer que o aluno não foi está muito bem, fazendo reclamação, entregar boletim. Quando se adota o portfólio, é o momento de os pais tomarem contato, é o momento de socialização do portfólio, é um momento agradável de eles terem contato com o processo de aprendizagem. E um processo construído pelo aluno, como a senhora disse, porque aí sim está em jogo tudo aquilo que vocês falaram, autonomia, negociação com o professor, argumentação, eu quero botar isso aqui porque, enfim, porque eu quero. Autoavaliação. É a participação do aluno no processo, ele guarda aquilo com muito carinho, porque é uma produção dele, é dele. E eu até recomendo aos professores que estiverem nos ouvindo, quem trabalhar com portfólio, não conserve o portfólio do aluno para si, não, ele é do aluno. Quantas vezes eu tive vontade de ter alguns portfólios comigo, mas eu sempre pensei, não é justo, não é meu. Não é meu. Sim, fotografar eu já fiz, mas tê-lo assim comigo, tive vontade, mas não acho justo. Certo. Vamos saber então agora qual a opção mais votada na enquete da semana. A pergunta foi: a não reprovação dos alunos é uma das características mais polêmicas do ciclo de alfabetização. Os especialistas dizem que no ciclo a avaliação ganha um novo sentido e, por isso, reter os alunos seria impedir seu desenvolvimento. Você concorda? Sim ou não? Vamos ver o que os internautas disseram lá. Olha, sim, 40% e não 60%. 60% das pessoas que votaram lá disseram que não concordam com essa afirmação de que na avaliação, né, no ciclo, ganha um novo sentido e, por isso, reter os alunos seria impedir seu desenvolvimento. Carmen Santos. Posso dar um depoimento? Pode. Eu fui, por um tempo, professora alfabetizadora de turma. Eu tinha uma turma de crianças. E eu lembro com clareza uma turma que eu acompanhei, a escola que eu trabalhava era o Instituto de Educação do Rio, não é uma escola ciclada. Mas, por opção da escola, nós, algumas professoras, acompanhávamos, e até hoje isso acontece, o que antigamente era a classe de alfabetização para a primeira série. E eu vivi essa experiência de ter uma turma na classe de alfabetização e com muita clareza eu aprendi muito. Por quê? Essa discussão de ciclo, isso foi bastante tempo atrás, estava se iniciando, muitas dúvidas. Eu segui com essa turma e eu lembro até hoje que em torno de, eu acho que 40% da turma, se eu tivesse reprovado no final da CA,
se eu tivesse usado essa estratégia da reprovação, da retenção, eles teriam ficado reprovados, retidos. Como eu segui com a turma, eu segui com o grupo inteiro. E o que aconteceu ao final da primeira série? Antigamente, primeira série seria hoje segundo ano de escolaridade. Nenhuma criança ficou retida. Eu digo que eu aprendi muito com essa turma. Por quê? Porque o investimento foi no processo e não no resultado. E na possibilidade das crianças, que sempre vão aprender em modos e tempos diferentes umas das outras, darem o que eu gosto de chamar dos seus saltos de qualidade. Então, desde aquela época, já tem bastante tempo, isso foi início da década de 90, isso foi no século passado, que eu sou uma defensora da não retenção. E aí depois, fazendo pesquisa, indo para a universidade, o que a gente observa e vai percebendo? É complicado você, no final do primeiro ano, ou no final do segundo ano, você está retendo essa criança com um processo que, às vezes, para algumas crianças, ele é mais largo, ele é mais estendido. Ou no linguajar nordestino, ele é mais espichado, sabe? Mas o fato da criança não se apropriar no tempo que a escola prevê, de 1 ano ou 2 anos, da linguagem escrita, não significa que ela não esteja aprendendo, sabe? E essa troca e essa não retenção, isso possibilita que as crianças deem saltos em momentos diferentes. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade, como professora de turma que fui, eu teria reprovado em torno de 40 crianças, 40% da turma. E aí uma questão da retenção. O que significa retenção? Por que uns ficam e outros vão? Não é como Cláudia disse, o que desmotiva ou motiva? Para mim, do meu ponto de vista, a retenção desmotiva muito mais do que motiva. Mas essa está sendo uma questão polêmica mesmo, né? Esses 60, a Cláudia até falava no intervalo, ainda bem que 40 já acham que não. Mas ainda tem muita gente dizendo sim, tem que reter. Olha, a Nelly deixou no Facebook um recado. Acredito que deve haver a reprovação, sim, pois muitas crianças não têm apoio da família para os estudos e a não reprovação é mais uma forma da família abrir mão dessa responsabilidade, de cobrar da criança mais autonomia e responsabilidade nos estudos e a sua importância para a vida. Por favor, me digam, como vou passar sem mesmo... ela não disse por favor, me digam. Ela diz assim, as crianças dizem, como vou passar sem mesmo me esforçar, para que estudar então? Pois é. Como vou passar? Para que eu vou estudar se eu vou passar mesmo? Essa ideia é a ideia que está arraigada na gente. Quer dizer, a gente vai à escola para fazer prova, para fazer teste, para passar de ano. Essa mudança, que é uma mudança muito fundamental, né, que a gente ainda não conseguiu fazer. Né? Eu acho que os 40%, quando dizem que aí que a reprovação... A retenção, né? Que não querem, que não querem, 60 né? querem. Eu acho que é já uma mudança muito significativa no sentido de entender assim, a gente está falando de ciclo de alfabetização, a gente está falando de crianças de 6, 7, 8 anos. Crianças que muitas delas, aos 6 anos, é a primeira vez que chegam à escola, né? Então, elas têm muitas aprendizagens a realizar, que não é só a aprendizagem da leitura e da escrita, elas têm que aprender muitas coisas. E, mais do que isso, se a gente pensar, aí Carmen está aí, trabalha com alfabetização, quer dizer, se a gente pensa a alfabetização numa perspectiva mais ampla, né? Se a gente pensa Paulo Freire, ninguém se alfabetiza em 1 ano ou em 2, né? E ninguém pode ser realfabetizado, ninguém pode voltar para trás, né? Eu vou me alfabetizando. Agora, eu vou me alfabetizando num tempo que é o meu tempo, que é diferente do seu tempo. Eu aprendo algumas coisas mais rapidamente do que você aprende outras mais rapidamente do que eu. Nós não podemos ser penalizadas por isso. Né? A escola, de alguma forma, penaliza. Ora, se uma criança de 6 anos, 7 anos, não tem o apoio da família, e muitas vezes, na maioria das vezes não tem mesmo, a gente sabe, eu também fui professora de anos iniciais, trabalhei muito tempo com 1ª e 2ª série, alfabetizando, a gente sabe que não, mas essas famílias muitas vezes não fazem porque não podem,
Não conseguem. Não tiveram condições nem de compreender esse processo. Não conseguem ajudar, trabalham o dia inteiro, lutam muito para poder e contam com a escola. Então, o papel da escola, o papel do professor é fazer com que essas crianças aprendam. E elas não vão aprender sendo penalizadas. Uma criança de 6, 7 anos ser penalizada porque a família não consegue ajudar, quer dizer, me parece que isso é alguma coisa ainda muito séria que a gente não conseguiu resolver na escola brasileira, não porque é à toa isso que a gente, é uma máxima na escola. Não é à toa, né, Cláudia, que se fala que a avaliação ainda é um nó, né? Porque se pensa muito sobre N processos. Muitas vezes, né? Bárbara, ela serve como um bode expiatório. Sim. Né? Quer dizer, ela que vai ser a redentora. Porque, então, a avaliação no sentido de entender a avaliação, a redentora, a avaliação classificatória, a avaliação que vai olhar se o menino vai passar ou não passar de ano, então a reprovação vai resolver. A reprovação não é redentora, ela não vai resolver. O que resolve são muitas questões outras para além dos muros da escola. Essas questões, sim. Questões de ordem econômica, de ordem social. Agora, não é papel da escola. Essas questões não cabe ao professor resolver. Agora, o que é o papel do professor? É fazer as crianças aprenderem. Como que a gente faz as pessoas aprenderem? Essa é uma pergunta essencial para quem é professor. Eu costumo dizer assim, só para encerrar, eu costumo dizer assim, quem é professor tem que gostar de gente. Tem que olhar no olho. Se eu tenho 30 crianças, eu tenho 30 pares de olhinhos que eu tenho que olhar, que eu tenho que conhecer. São crianças que têm histórias de vidas as mais diversas, ávidas por conhecimento. Uma criança com 6 anos, ela chega na escola, ela quer aprender. Ela quer aprender coisas e rapidamente a escola, com essa cultura pesada, né, rapidamente a escola vai minando essa curiosidade que a criança tem. Quer dizer, a criança entra curiosa, no final do primeiro, segundo ano, ela já não quer mais, né? Isso é uma coisa séria para a gente que é professor, refletir profundamente sobre isso. Pensar, né? Bom, quero registrar que a gente recebeu vários e-mails e alguns recados também pelo Twitter. A gente vai repassar aqui para a consultoria do programa, tá bom? O programa ao vivo sobre a avaliação no ciclo de alfabetização fica por aqui. Eu agradeço as presenças das nossas debatedoras, a coordenadora do curso de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a professora Cláudia Fernandes, que também é consultora desta edição. A professora da Universidade de Brasília, Benigna Vilas Boas, e a professora Carmen Sanches, da Escola de Educação da Unirio. Obrigada também a você que nos assistiu, que participou do programa de hoje. Durante 8 semanas, a gente discutiu aqui diversos aspectos do ciclo de alfabetização. A partir da próxima semana, o destaque é para a educação infantil. O programa da próxima segunda apresenta as novas diretrizes curriculares para esta primeira etapa da educação básica e, claro, que você é o nosso convidado para participar das discussões. Está combinado, então? A gente se vê no Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau!